Olá de novo, sejam bem-vindos à segunda parte da aula de vetores. Para você que está vendo isso logo após o lançamento, logo após ter assistido a primeira aula, esse quadro vai ser bem familiar, mas ok. Vamos lá partir para adição, subtração e multiplicação. Como eu mencionei na primeira aula, todo vetor vai ter uma componente em um eixo e uma componente em outro eixo. Ou seja, é utilizado num plano cartesiano o eixo x e o eixo y. Isso é uma convenção, é convencionado. Mas você poderia dizer que certo eixo é A, certo eixo é B. Isso vai de cada um. Mas eu vou utilizar eixo x e y porque é a convenção, então é mais fácil. Mas bem, vamos lá para a adição de vetores. Como eu mencionei lá em cima, a adição de vetores ela não é igual à adição de números cardinais, ou seja, valores absolutos. Ela difere um bocado, porque ela leva em conta sua direção e seu sentido. Mas, eu não sei se você lembra ainda da primeira parte da aula, mas eu falei que um vetor ele pode ser representado como sendo a diferença da posição de um ponto x para a origem e de um ponto y para a origem. Ou seja, representando aqui um cálculo que a priori não vai ser tão fácil de compreender, mas vocês vão conseguir entender. Representando aqui num cálculo aquele mesmo vetor, eu teria essa diferença, final menos inicial, por x, valor x, e essa final menos inicial por valor y. Esse vai ser meu vetor. Esse vetor 3, 3. Tem a sombra 3 no eixo x e a sombra 3 no eixo y. Show! Show! Mas quando você está falando de uma adição de vetores, você pega a componente desse vetor no eixo x e acrescenta a componente desse vetor no eixo x. A componente. Perdão. Você pega a componente desse vetor no eixo x e acrescenta a componente desse vetor, a componente do outro vetor também do eixo x. Ou seja, numa soma vetorial, você, querendo ou não, está fazendo uma soma simples. Sim, não é uma coisa de sete cabeças. Você está fazendo uma soma de números, valores absolutos. Só não é exatamente como você pensa que é. Ah, mas você disse na primeira aula que não, que era uma coisa diferente, sei o que. Entenda. Um vetor ele é mais complexo que só um número. Mas a soma vetorial envolve a soma assim de números. Então vamos pegar, por exemplo, desenhar aqui um plano cartesiano, pegar um vetor que vai daqui até aqui e outro que vai daqui até aqui. Show! Vou dizer que esse vetor aqui mede 5 no eixo x e esse mede, vamos botar 5 também. Show! Agora vamos dizer que esse segundo vetor mede menos 3 no y e calma aí que vou colocar esse menos 3 aqui colado no eixo y. Ele mede menos 3 no eixo y e ele mede 7 no eixo x. Ou seja, vamos escrever as coordenadas desses vetores, basicamente, para facilitar. Esse vetor ele vai sair da origem e vai até o ponto 5 no x. Então, final menos inicial. Ele vai sair do ponto 0, ou seja, a origem, e vai até o 5 no eixo dos y. Final menos inicial. Já esse segundo vetor aqui, nosso V2, ele vai sair do 0 também e vai até o 7. Ou seja, final menos inicial. E vai sair do menos 3 até o 0. Ou seja, final... Não, contrário, vai sair do 0 até o menos 3. Ou seja, final menos inicial. Show! Show! Isso implica nesse aqui de cima sendo igual a isso aqui, 5 no x, 5 no y. E esse aqui de baixo sendo igual a 7 no x e menos 3 no y. Ah, mas você tá tratando de valores negativos. Relaxa, relaxa. Vou lhe mostrar que é uma soma simples.
Quando você soma dois vetores, você está somando suas componentes no eixo x e suas componentes no eixo y. Então, aqui, pegando a componente do eixo x do vetor 1 e somando a componente do eixo x do vetor 2, você vai ter 5 mais 7. E o do y, você vai ter 5 mais menos 3. Esse aqui de cima vai ser igual a 12 e esse aqui de cima vai ser igual a 2. Ou seja, esse vetor resultante, o vetor, vou chamar de V3, ele vai partir da origem e vai até o ponto 12 no eixo x e o ponto 2 no eixo y. Sendo assim, representando ele mais ou menos aqui no nosso exemplo, vou pegar aqui essa cor, ele vai dar mais ou menos até aqui de altura e vai chegar até aqui de comprimento. Vamos lá. Esse vai ser nosso vetor V3. Perdoem se o desenho não ficar tão claro, que eu acredito que não vai ficar muito, mas é um pouco difícil desenhar no mouse, mas eu juro que estou tentando o meu melhor aqui. Então, isso é basicamente uma soma vetorial. Você decompõe eles decompõe os vetores nas suas sombras, ou seja, suas componentes no eixo x e no y, e soma elas diretamente. Agora, tá vendo esse valor negativo? Esse valor negativo, ele tem a relação direta com o sentido. Eu não quis nem mencionar isso na parte 1, para não confundir muito, mas o sentido ele pode ser negativo ou positivo. Isso é muito relativo, sabe? Você pode dizer que esse é o positivo e que esse vai ser o negativo, mas isso varia de cada questão para questão. Mas onde eu quero chegar com isso é que os vetores eles admitem valor negativo. Se você tem um vetor A, você automaticamente implica na existência de um vetor menos A. De tal modo que A mais menos A é igual a zero. Show! Isso aqui que vocês estão vendo, meus amigos, é basicamente o princípio da subtração de vetores. Ah, mas eu já ouvi falar de uma regra de paralelogramo, de uma regra que você tem que colocar um vetor na ponta do outro, no final da ponta do outro. Cara, isso é muito decoreba. Você pode pegar isso e você vai responder questão, mas você não vai entender o que você está fazendo. Então, meu propósito em mostrar essas aulas é fazer as pessoas entenderem melhor a matemática e não deixarem de tratar ela como esse bicho de sete cabeças somente porque tiveram algum professor ruim, alguma experiência boa, alguma experiência ruim com a matemática e não tiveram experiências boas. O que eu estou tentando trazer aqui é mostrar que na verdade a matemática é intuitiva, é fácil e ela é acessível para todo mundo. Basta somente você ter um contato decente com a matemática. Então, basicamente, voltando para o conteúdo, a subtração de vetores é uma adição só que oposta. Você está fazendo a adição só que do vetor oposto. Ou seja, se aqui eu tenho V1 mais V2, na subtração eu teria V1 mais V2 também, só que em vez de ser o V2, ia ser a versão negativa dele, menos V2. Ou seja, o mesmo vetor, V2, deixa eu até lembrar como era o V2, o mesmo vetor, V2, deixa eu fazer na mesma cor. O mesmo vetor, V2, só que com sentido trocado. Em vez de sentido dele ser aqui, ele vai ser pra cá agora. Ah, mas isso muda tanta coisa. Sim, acredite, isso muda muita coisa. Porque em vez de ele sair daqui e vir para cá, ele está fazendo o processo inverso. Então, todos os valores desse vetor vão ser invertidos também. Show! Aprendi sobre adição,
aprendi sobre a subtração de vetores, que é literalmente a soma de um vetor com um outro vetor negativo. Isso também vale para vários vetores. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês não fiquem assustados que eu estou usando somente dois vetores. Isso valeria para infinitos casos. 30, 40. Quantos vetores você quiser colocar aqui, isso valeria. Mas vamos chegar agora na multiplicação de vetores. Bem, multiplicação de vetores. A multiplicação de vetores, ela, pelo menos no nível de ensino médio, ela aparece mais relacionada com a multiplicação de um vetor com um número absoluto. O que significa isso? Que não é vetor vezes vetor. Ah, mas isso seria possível? Seria, mas isso aqui é muito difícil e eles não cobram isso para o ensino médio. Por isso eles só cobram essa parte de vetor com um número absoluto, ou seja, um número cardinal. Aqui na parte da subtração, quando você fala que existe um vetor negativo, tal que o vetor original mais sua versão inversa é igual a zero, existe um vetor negativo é nada mais nada menos do que um vetor normal vezes menos 1. Ou seja, no momento que você entende e admite que isso aqui é verdade, você também entende e admite que se eu tenho um vetor A, tenho um vetor menos A, esse A, e também posso ter um vetor 2A. Da mesma forma, eu posso ter um vetor 3A. Basicamente, a multiplicação de vetores, você vai multiplicar o valor absoluto, por exemplo, no nosso caso 3A, vezes a componente do seu vetor no eixo x e multiplicar vezes a sua componente no eixo y. Isto é basicamente a multiplicação vetorial que cai no ensino médio. Acho que como vocês puderam perceber, não é uma coisa difícil. É uma coisa bem simples. São somas simples. Que é uma soma, só que com valores negativos, então chamamos de uma subtração. E aqui é uma multiplicação que não deixa de ser uma soma ordenada. Bem, no mais é isso. Isso foi um resumo da base de vetores e uma minha análise desse conteúdo que eu gosto muito e acho que é muito importante para entender vários conteúdos na matemática, até porque na matemática tudo é relacionado. Essa foi minha visão de o que alguém deve saber, de como essa pessoa deve ver vetores para poder entender melhor e até gostar um pouco. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, recomendo fazer uma atividade e utilize de trigonometria, de lei dos cossenos, de plano cartesiano, utilize todos os artifícios que você tiver na mão. Porque vetores não se limita a só isso. Vetores é muito mais que isso, mas isso foi só uma introdução. E no mais é isso. Até a próxima.